Alô, pessoal. Pessoal, eu vou gravar mais uma literatura de cordel evangélica. O autor, pessoal, Fábio Sombra, de um livro clássico, né? A vida de Jesus em cordel, pessoal, em versos de cordel. Eu gravei a história cantada, a história todinha de Jesus Cristo, no dia que Maria ficou grávida, o dia que Jesus Cristo nasceu, ao dia que Jesus Cristo foi crucificado na cruz. São várias passagens. Então, pessoal, eu vou gravar por etapa. Para vocês não se confundir, hoje vai começar a parte 1, sempre a história falada, pessoal, como estivesse lendo a escritura. Só que não é a escritura sagrada, pessoal, é em poesia de versos de cordel, tá bom? Então é uma história maravilhosa, porque conta a história de Jesus, dos milagres, do dia que Maria ficou grávida, né, que pelo consentimento de Deus, do Espírito Santo, não é isso? E é uma história muito maravilhosa. E aí eu vou gravando por parte. Hoje vai ser parte 1, breve parte 2, sempre a história falada. Por quê, pessoal? Eu já gravei a história cantada, tá bom? Então, são história maravilhosa. Aí agora começa a prece do cantador, tal, né? E daí por diante. Até chegar o Novo Testamento em versos de cordel. Tá bom, pessoal? Curta e compartilhe. Aqueles que não for meu inscrito, se inscreve no canal e tu me reconhece, envia para vocês as novas literaturas de cordel evangélica. Tá bom? Então, pessoal, a história falada, ela começa assim. O Novo Testamento em versos de cordel, aí começa assim, avisa ao leitor, né? Ao leitor, amigo, aviso, essa história tão sagrada que tirei das escrituras foi por mim adaptada, recriada toda em rimas, com poesia e só mais nada. A leitura deste livro não substitui jamais os estudos atento e sério dos textos originais, que nos evangelhos são minuciosos muito mais. Nosso objetivo foi dar leveza à simpatia, transformando a Bíblia em verso, transformando a Bíblia em prosa, num folheto de poesia. Pego então minha viola e nisso a cantoria. A prece do cantador. Peça a Deus inspiração, arte, engenho e humildade para contar agora em verso, com capricho e boa vontade, a história mais bonita que se viu na humanidade. Rogo ao Pai que me dê rimas para falar do Salvador, que nascido humilde e pobre, trouxe aos homens paz e amor, em lições que nos encantam por sua força e seu valor. Ao anjo Gabriel visita Maria, Lucas 1, Mateus 1. No passado bem remoto, nossa história principia. Gabriel era um anjo, foi à casa de Maria, uma moça humilde e jovem que em Nazaré vivia. Ele disse: não te assuste, é o Senhor que me conduz. Vim do céu para avisar a ti, logo tu darás a luz. O menino é o Salvador e se chamará Jesus. Ao ouvir isso, a mocinha respondeu desnorteada,
Caro anjo, você veio com certeza à casa errada. Como posso ter um filho se nem mesmo sou casada? Muito em breve com José ela iria se casar, eis que o anjo com paciência disse: eu posso lhe explicar, e por obra do Senhor que irá engravidar. Com orgulho, então, Maria aceitou sua missão e uma luz brilhante e forte invadiu-lhe o coração. Num exemplo da mais casca à mais pura concepção. O carpinteiro José ficou meio desconfiado ao ver Maria esperando muito antes do esperado, mas acreditou na moça e aguardou o filho amado. O nascimento de Jesus, Mateus 1:2, Lucas 2. Só que poucos dias antes do esperado nascimento, o imperador Augusto fez correr um documento convocando o povo inteiro para um recenseamento. Houve muita agitação e se viu muita vai e vem entre os cidadãos do reino, e o casal partiu também. De Nazaré viajou num burrico até Belém. Apesar de os dois morarem há tempos em Nazaré, ambos eram registrados em Belém. Essa é a razão para a jornada de Maria e de José. A viagem foi difícil e sofrida até talvez por esta a jovem mãe em final de gravidez, quase às portas de Belém, vem as dores de uma vez. Ao ver isso, o bom José grita: acorde pessoal, e procura uma pousada, um albergue ou algo igual, mas estão todos lotados. Então chegaram a um curral. Sem achar lugar melhor, na cidade de Belém, o casal improvisou, até saiu-se bem. Do capim seco fizeram o becinho do neném. Entre vacas, boi e mulas, veio ao mundo o Salvador. Esses animais à noite demonstravam afeto e amor, aquecendo o pequenino com seu bafo e seu calor. E depois vieram os humildes, uns pastores, para saudar o menino que nascerá, e puseram-se a tocar com violas e rabecas, melodia de ninar. Os três sábios do Oriente, Mateus 2. Muito longe de Belém, lá nas terras do Oriente, três reis sábios importantes viram algo surpreendente. Uma estrela que surgia numa noite de repente. Essa aparição brilhava com intensa claridade, confirmando a profecia de que um astro de verdade mostraria a vinda do Salvador da humanidade. Os reis logo decidiram o menino visitar, arrearam seus camelos e puseram-se a viajar, sempre à noite, e tendo a estrela lá no alto a lhe guiar. Na Judéia, o rei Herodes, ao saber da situação de que um rei maior nascerá, decidiu, raivoso então, que mataria o menino sem remorso
e sem perdão. Ele disse aos viajantes, caso encontre o garotinho, faça um mapa do lugar e aponte-me o caminho, pois também tenho para ele um valioso presentinho. Mas os três foram avisados por um anjo protetor ao pedido do monarca, não deram nenhum valor e fizeram sua visita sem trair Nosso Senhor. Viajando sempre em frente, alcançaram seu destino quando viram a luz intensa sobre o berço do menino. Os três sábios se curvaram para saudar o pequenino. O encanto desses homens com a criança foi imenso e presente lhe trouxeram pote de ouro, mirra e incenso, um gesto de cortesia, de amor profundo e intenso. A fuga para o Egito. Mateus 2. Disse Herodes, furioso, pega aí desse maldito, eis que por um anjo. Então, algo ao bom José foi dito, pegue sua esposa e filho e fuja para o Egito. Pois Herodes quer matar, está mesmo decidido, qualquer menino até com 2 anos de nascido. No Egito ele estará bem salvo e protegido. José aceitou o conselho e partiu nesse momento com a esposa e seu bebê, as bagagens num jumento. Enfrentaram barro e chuva, só poeira e muito vento. Esconderam-se no Egito por um tempo demorado e para casa só voltaram quando foi anunciado que Herodes falecerá e se achava já enterrado. A infância de Jesus. Lucas 2. Depois de voltar do Egito, a família de José, mais tranquila, aliviada, foi viver em Nazaré. Lá Jesus passou a infância, sua juventude até. Certa vez o garotinho com a família foi viajar, foram até Jerusalém para a Páscoa celebrar. Jesus tinha 12 anos, adorou e ao lugar. Na cidade havia festa e na imensa multidão o menino se perdeu e sumiu na confusão. Maria e José ficaram transtornados de aflição. Onde estará nosso filho? Perguntou José nervoso. Maria foi encontrá-lo, conversando atencioso com os altos sacerdotes lá no templo religioso. Esses sábios escutavam o menino com alegria e se admirava todos com a sua sabedoria. Ao encontrá-lo no templo, a Jesus disse Maria: Rapazinho, mais que susto você causou aos seus pais, pensamos que nosso filho não veria jamais. Jesus riu e respondeu: mas por que nos preocupais? Eu perdido nunca estive, nem estava andando ao léu. Vim aqui este templo para cumprir o meu papel. Eu tratava dos assuntos do meu Pai que está no céu. Nem Maria e nem José entenderam a explicação, mas felizes retornaram
rumo a Nazaré então, junto ao filho tão querido que amava com paixão. Jesus é batizado. Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3. Nos anos que se seguiram, quase nada mudaria. Jesus trabalhou com o Pai, aprendeu carpintaria, eis que já com 30 anos, algo novo ele veria. No deserto da Judeia, vivia naqueles dias João Batista, o filho amado de Isabel e Zacarias. Ele anunciava a todos a chegada do Messias. De camelo era o couro que ele usava em sua manta, e gafanhoto com mel, tinha para almoço e janta, levava uma vida simples, muito recatada e santa. João batizava as pessoas com mergulho no Jordão, no rio profundo e largo que cortava a região. O banho purificava a alma do cidadão. Mas a todos avisava esse bom rapaz, judeus, qualquer dia aqui virá outro bem maior que eu. Eu vos digo, minha gente, o Messias já nasceu. Eu batizo com água pura, só que o Mestre, no entanto, vós batizará com a graça do Divino Espírito Santo. Essas palavras causaram admiração, respondo. Eis que um dia foi Jesus batizar-se com João, ao vê-lo, rapaz falou, ó, isso não faço não, pois eu sim é que te peço o batismo, claro irmão. Mas Jesus queria ter o que tinha toda a gente, disse então a João Batista, não queira ser diferente, e assim foi batizado com água límpida e corrente. Eis que houve um forte estrondo do divino. Veio então lá do céu com uma pomba, avisou a multidão. Este é meu filho amado, nele ponha a minha afeição. A tentação no deserto. Mateus 4, Marcos 1, Lucas 4. Logo após ser batizado, foi Jesus para o deserto, passou lá 40 dias, caminhando a céu aberto, jejuando, refletindo sobre o que era errado ou certo. Eis que surge o inimigo, inicia a tentação, disse ao Cristo, se tu és o Filho de Deus então, transforme uma pedra agora num quentinho, belo pão. Respondeu Jesus que tolos são os desafios seus, pois nem só de pão viverá qualquer um, não só os judeus, mas das palavras também que recebe de Deus. Derrotado o tentador, levantou Jesus no ar, no alto de uma montanha, e Sudema a provocar. Será rei do mundo inteiro, basta apenas me adorar. Mas Jesus negou de novo, disse, podes desistir, eu não quero ser monarca, nem califa, nem
vizi, e somente a Deus meu Pai neste mundo irei servir. Foram até o alto do templo, sim, o de Jerusalém, e o capeta novamente insistiu e foi além. Disse: salta Jesus Cristo, pula agora e diz amém. Nem mesmo um arranhão nesta queda irá ganhar, pois teu Pai, que está no céu, virá logo a te emparar. Cristo disse: não devemos nosso Deus jamais testar. E assim Jesus mostrou que ter fé nunca é demais, resistiu à tentação, foi valente e foi capaz. Deu um quengo no capeta, deu rasteira em Satanás. Pessoal, vou parar por aqui, tá bom? E brevemente eu continuo a gravação, pessoal. Que Deus abençoe, pessoal, a todos. E curte e compartilhe essa história maravilhosa, falada do Santo Livro Sagrado, a vida de Jesus em cordel, pessoal.